Amanda e eu trabalhamos com agricultura a vida toda. Nós dois crescemos em uma fazenda, e isso é realmente tudo o que sabemos fazer. Há 5 anos, nos conhecemos em uma feira de produtos agrícolas em Iowa e nos gostamos de cara, provavelmente por tudo o que tínhamos em comum. Depois de um tempo namorando, há 3 anos nos casamos. Com muito esforço, disciplina e economia, conseguimos realizar um dos nossos maiores sonhos: comprar nossa própria fazenda. No entanto, logo depois de nos mudarmos para nossa nova casa, vivemos uma experiência realmente aterrorizante. Depois de procurar por um longo tempo por uma propriedade que atendesse aos nossos requisitos e ao nosso orçamento, finalmente encontramos essa propriedade no norte do Texas, que nos pareceu excelente, já que ambos somos especializados no cultivo de milho e essa região é perfeita para isso. Além disso, tinha uma boa extensão de terra e estava com um preço excelente. Não pensamos muito sobre isso. Logo após fazermos os pagamentos e completarmos a papelada, estávamos prontos para embalar nossas coisas e nos mudar para nossa nova casa. Como vocês podem imaginar, viver em uma área rural implica, entre outras coisas, muito espaço e poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos eram um casal mexicano sem filhos, que, assim como nós, havia acabado de se mudar para a região. A fazenda deles ficava a cerca de 800 metros, na direção oposta à nossa. Eram o Maurício e a Ana, que também cultivavam milho. Como não há muito o que fazer por aqui, é fácil fazer amizade com os vizinhos, especialmente quando são tão legais quanto eles. Amanda e Ana se deram muito bem desde o início, e Maurício era um ótimo cara, então nos tornamos bem próximos. Outra coisa que tínhamos em comum era o fato de sermos um dos poucos jovens que moravam por aqui, já que a maioria dos agricultores da região era de pessoas mais velhas, cujos filhos já haviam crescido e muitos se mudaram para a cidade. Não é de se estranhar, já que neste lugar isolado não havia muita diversão para os jovens. Por isso, para matar o tédio, frequentemente convidávamos Maurício e Ana para vir à nossa casa nos finais de semana para tomar uns drinks e nos divertir. E foi em uma dessas noites que tudo aconteceu. Era um sábado comum como muitos outros, quando convidamos nossos vizinhos para passar a noite com a gente. Aquele dia foi de vinho e jogos de tabuleiro, nos divertimos muito, mas também bebemos bastante. Ana e Maurício foram embora por volta da 1h da manhã, já bem embriagados, assim como nós. Felizmente, a viagem até a casa deles era uma reta de 5 minutos. Quando nossos convidados se despediram, Amanda e eu não dormimos de imediato. Continuamos bebendo vinho enquanto dançávamos ao som de um disco de corridos que Maurício tinha deixado. Mas já estávamos começando a ficar cansados. O efeito do álcool estava começando a fazer efeito. Então nos deitamos no sofá, conversando sobre a noite e rindo, quando alguém bateu na porta. Com alguns batidos, uma batida na porta quase 2h da manhã era mais do que incomum. Na verdade, nunca tinha acontecido antes. Mas além dos batidos, uma voz masculina podia ser ouvida dizendo algo que não conseguimos entender por causa da música. Então abaixei o volume e esperamos o batido voltar. Cerca de 20 segundos depois, outra série de batidas na porta foi seguida por uma voz dizendo que precisavam de ajuda. Eu estava prestes a me levantar e abrir a porta quando Amanda me deu um puxão no braço. Olhei para ela, e ela fez uma careta, balançou a cabeça e sussurrou para eu não abrir. Eu disse a ela que só ia perguntar quem era, e ela me respondeu que não deveria deixar eles saberem que estávamos em casa, mas provavelmente já sabiam que estávamos lá. Então, fui até a porta mesmo assim e perguntei quem estava lá. A voz do outro lado da porta disse: "Ah, graças a Deus, você pode abrir a porta. Estamos perdidos." Isso me deixou desconfiado. Perdidos às 2h da manhã. Isso era estranho. Perguntei quem eles eram, e ele respondeu: "Minha esposa e eu." Então, pedi para a esposa dele falar algo, mas houve silêncio por vários segundos. Perguntei se a esposa dele era muda, e ele respondeu que não estava ao lado dele naquele momento. Foi então que os sinais de alerta começaram a soar na minha cabeça. Comecei a perceber que a voz soava um pouco estranha, como se fosse um homem tentando distorcer sua voz. Então, dei uma risada porque pensei que fosse o Maurício tentando pregar uma peça em mim no meio da minha embriaguez. Isso faria sentido, já que não seria a primeira vez. Então, disse: "Boa tentativa, Mal, mas sei que é você."
Vai para casa, seu bêbado. Nesse momento, a voz do outro lado disse: Caramba, me pegou, amigo. Agora abre a porta, por favor. Mas agora a voz soava mais grave, como se fosse outra pessoa, e definitivamente não era a voz de Maurício. Foi quando meu sorriso congelou completamente. Naquele instante, não respondi. Em vez disso, voltei para o sofá, procurei meu telefone e disquei para o Maurício. Depois de vários toques, meu amigo atendeu. E eu perguntei se era realmente ele que estava na minha porta pedindo para abrir. Ele respondeu com uma voz sonolenta que definitivamente não era ele. Ele estava em casa, deitado na cama com Ana. Ao ouvir a resposta dele, fiquei em silêncio e ele também. Até que ele disse: Estou indo aí e vou pegar minha espingarda. Então ele desligou. Levando tudo em consideração, ainda estávamos bêbados e não raciocinando muito bem. Mas eu sabia que isso poderia ser uma situação potencialmente perigosa. Nesse exato momento, houve mais batidas na minha porta. Então fui até lá e gritei: Tenho uma espingarda esperando por vocês. Se não saírem daqui agora, eu vou atirar. A voz do outro lado disse que eles só queriam usar o telefone e que era só isso. Eu continuei mandando que saíssem ou eu ia atirar. E eu não estava mentindo. Eu realmente faria isso. Nesse ponto, disse a Amanda, que estava tensa o tempo todo, para ir até o quarto e pegar minha espingarda. Ela fez isso imediatamente, enquanto ligava para o 911. Aqui, demora muito para um policial chegar. No momento em que Amanda colocou a espingarda nas minhas mãos, começamos a ouvir passos andando ao redor da plataforma de madeira que rodeia nossa casa, e pararam em uma das janelas. Então, ouvi o vidro quebrando, e Amanda, ainda conversando com o 911, deu um grito de susto. Sem pensar duas vezes, apontei a espingarda para a janela e disparei. Depois do tiro, ouvi eles xingando. Instantaneamente, eles dispararam de volta, 2 vezes. Esses foram disparos de pistola, e foi assim que soube que eles estavam armados. Nesse momento, Amanda começou a gritar em pânico, e eu gritei para ela se jogar no chão. Enquanto me preparava para atirar novamente, eu não permitiria que aqueles caras, também armados, entrassem na minha casa e tentassem machucar Amanda e eu. Estava pronto para defender nós dois e minha propriedade com a minha própria vida, se fosse necessário. Mas então, ouvi alguns tiros de espingarda ao longe, seguidos por um saia daqui agora, ou então, saia daqui agora ou vamos encher vocês de buracos. Dessa vez, reconheci a voz imediatamente. Era o Maurício, acompanhado de alguém. Ouvi os invasores soltarem alguns xingamentos e fugirem correndo pelo pátio. Por um instante, pensei em segui-los, mas eles também estavam armados, e eu ainda estava um pouco tonto pela quantidade de álcool que tinha consumido, então decidi deixar para lá. Um momento depois, ouvi outra batida na porta da frente, mas dessa vez era Maurício pedindo para abrir a porta. Desesperado, perguntando se estávamos bem. Corri até a porta e abri para meu amigo, que estava acompanhado por um de seus empregados, ambos com espingardas em mãos. Quando vi o Maurício na porta, não pude deixar de me aproximar dele e dar um grande abraço. Fiquei muito agradecido a ele e ainda sou, porque sem a intervenção dele, não sei o que teria acontecido naquele dia. Maurício ficou conosco até que um policial chegasse à casa. Ele fez uma rápida vistoria na propriedade com a gente, mas não encontramos nada. Então ele tomou nosso depoimento e foi embora, mas não antes de nos aconselhar a instalar uma câmera na frente e nos fundos da casa. Algo que, surpreendentemente, nunca havíamos pensado até aquele incidente. Ainda me arrepia pensar que tudo o que impediu aqueles caras de entrarem na nossa casa naquela noite foi uma simples porta de madeira. Até hoje, não sabemos quem eram esses invasores ou o que realmente queriam, mas um incidente como esse nunca mais aconteceu. Mesmo assim, tomamos providências para reforçar a segurança da casa e colocamos câmeras de segurança ao redor, conforme recomendado pela polícia. Há 14 anos, quando eu tinha 17 anos, meu avô, que possuía uma fazenda no Arkansas, faleceu de causas naturais. Como meu pai era filho único, ele herdou a propriedade. Sempre moramos na cidade, mas costumávamos visitar o vovô com frequência.
já que ele vivia sozinho naquela fazenda desde que minha avó faleceu, alguns anos antes. A fazenda pertencia à família há mais de 4 gerações, então tinha um valor sentimental enorme para todos nós, mas especialmente para meu pai. Por isso, ele nunca pensou em vender ou deixar a propriedade nas mãos de estranhos. Uma noite, semanas depois do funeral do meu avô, meu pai nos reuniu na sala de estar, minha mãe, minha irmã e eu, e nos propôs ir morar na fazenda. Eu adorei a ideia imediatamente, porque sempre gostei muito daquele lugar e me divertia bastante lá. Talvez seja algo que eu tenha na veia, mas realmente gosto da vida no campo. Porém, minha irmã e minha mãe não estavam nada convencidas. Embora a fazenda do meu avô fosse grande e tivesse todo o conforto, ela era muito longe da cidade, e nenhuma das duas era grande fã do campo. Mesmo assim, concordaram, pois sabiam que isso era importante para meu pai, e queríamos apoiá-lo, já que sabíamos que isso o ajudaria a lidar melhor com o luto pela morte do meu avô, pois sabíamos o quanto ele sentia falta dele. Meses depois, nos mudamos para a fazenda. Foi uma grande mudança de vida, mas sentimos que valeria a pena. No entanto, eu não fazia ideia de que estava prestes a viver a experiência mais aterrorizante da minha vida. Alguns meses após a mudança, meus pais precisaram viajar para a cidade para resolver alguns assuntos legais. E minha irmã, que nunca se adaptou a viver naquele lugar, viu a oportunidade perfeita para sair por uns dias. Ela disse aos meus pais que queria acompanhá-los. Meu pai, a princípio, recusou e disse que ela deveria ficar comigo para me fazer companhia e me ajudar nas tarefas, mas eu disse que estava tudo bem, que eu conseguiria me virar sozinho sem problemas. Afinal, sempre que minha irmã tinha que fazer algo na fazenda, eu acabava fazendo por ela, já que, na maioria das vezes, ela reclamava. Quando não estava reclamando, fazia tudo de má vontade. Claro que não falei isso para eles, mas era a verdade. Nunca tive problema em ficar sozinho. Pelo contrário, era a oportunidade perfeita para fazer o que eu quisesse em casa. Jogar videogame o dia inteiro, ir para a cama a hora que eu quisesse e fazer a lição de casa em paz, sem minha irmã reclamando de tudo e sendo insuportável. Então, achei ótimo que ela quisesse ir com meus pais. Já havia se passado 2 dias desde que meus pais partiram para a cidade, e eles deveriam voltar na manhã seguinte. Fiz todas as minhas tarefas e me levantei cedo. Naquela última noite, decidi ficar na sala de estar assistindo filmes, já que a TV era maior do que a do meu quarto. Era por volta das 10 horas da noite e comecei a ouvir um barulho estranho, inicialmente vindo de fora, no campo de milho. Ignorei, achando que provavelmente era um cervo ou algo assim, até ouvir todas as vacas começando a mugir ao mesmo tempo. Isso foi estranho. Normalmente, você ouvia uma vaca mugindo de cada vez, mas quando todas começaram a mugir ao mesmo tempo, algo estava errado. Alguém ou alguma coisa estava assustando elas para todas mugirem daquele jeito. Eu era o único na fazenda naquela hora, então obviamente era minha responsabilidade ver o que estava acontecendo. Fui até o armário, coloquei um casaco, minhas botas e saí. Mas, quando estava prestes a ir até o celeiro, ouvi um mugido bem agudo. Isso definitivamente não era normal. Fiquei parado por um momento. Naquele instante, me senti muito alarmado, porque sabia que algo terrível estava acontecendo no celeiro. Corri rapidamente para o quarto do meu avô, que meu pai queria deixar como estava, o que eu agradeci naquele momento, porque sabia que embaixo da cama ele sempre guardava algumas armas. Cheguei lá num pulo. Claro, encontrei várias armas debaixo da cama. Peguei a espingarda de caça, carreguei-a e saí para ver o que estava acontecendo. Mas ninguém me preparou para o que eu ia encontrar. As vacas ainda não paravam de mugir, então entrei no celeiro para verificar se algo estava fora do comum. De fato, todas as vacas ainda estavam lá, até que fui mais fundo e percebi que uma estava faltando no seu curral. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ela estava amarrada quando a vi pela última vez. Nesse momento, ouvi uma vaca fazer um som bem agudo e vinha do campo de milho, do lado de fora do celeiro. Fui para fora, mas, enquanto caminhava pelo campo, juro que ouvi o que parecia ser pessoas conversando. Nesse ponto, eu já estava saturado de tudo aquilo, então dei 2 tiros para o ar. Tudo ficou em silêncio. As vacas pararam de mugir e tudo parecia quieto até que ouvi o que parecia ser passos no campo.
Honestamente, eu não sabia se tinha coragem o suficiente para entrar naquele lugar, mas tive que ir, pois não havia mais ninguém e porque essa era a razão de fazendeiros terem armas. Além disso, por mais estúpido que possa parecer, eu estava com a espingarda do cara mais durão que eu já conheci na vida, meu avô, e sentia que tinha uma responsabilidade de defender a fazenda, assim como ele faria. Eu era o homem da casa agora, então não podia simplesmente me esconder dentro de casa com intrusos no campo. Com isso em mente, comecei a caminhar em direção às plantações e podia ouvir vários pares de passos ao meu lado. Estava ficando cada vez mais assustado. À medida que caminhava mais fundo no campo, senti um calafrio horrível percorrer minha espinha. Era como se meu subconsciente soubesse que algo muito ruim estava prestes a acontecer, e ele não estava errado, porque, naquele momento, consegui ver algo que me deixou completamente paralisado. Em uma das fileiras de milho, havia uma pessoa completamente vestida de preto, parada a menos de 5 metros de mim. Levantei minha arma, tentando controlar o tremor na voz e nas pernas. Disse a ele para sair do meu campo agora ou eu atiraria. Eu não estava mentindo. Eu realmente estava pronto para atirar, mas ele nunca se moveu. Dei outro tiro para o ar para assustá-lo, mas ele não se moveu 1 centímetro. Era como se ele não tivesse medo de morrer ou não acreditasse que eu seria capaz de atirar nele. De qualquer forma, ele não só não tentou correr, como começou a caminhar em minha direção, com os braços ligeiramente estendidos, como se estivesse me pedindo para baixar minha arma. Mas eu não ia fazer isso. Em vez disso, apontei a arma diretamente para o rosto dele e gritei para ele não dar mais um passo ou seria um homem morto. Foi então que percebi algo que fez meu coração parar. Naquele momento, pelo menos uma dúzia de pessoas vestidas de preto começaram a sair do campo de milho, ou pelo menos eram essas as únicas pessoas que eu conseguia ver. Quem sabe se havia mais. O cara continuou se aproximando de mim enquanto eu mantinha a arma apontada para ele. E quando se aproximou o suficiente, pude ver que ele e os outros estavam usando máscaras horríveis, como aquelas usadas na Idade Média, durante a Peste Negra. Nesse momento, minha mão começou a tremer. Eu estava realmente assustado e não entendia nada. Quem eram aquelas pessoas e o que estavam fazendo no meu campo de milho? O que queriam? O homem parou de se aproximar de mim quando dei um passo para trás. Então todos ficaram em silêncio por um momento. Não posso explicar em palavras o terror que senti naquele lugar. Achei que ia ser morto. Pensei que aquelas máscaras horríveis seriam a última coisa que meus olhos viriam antes de ser enviado para a vida após a morte. Mas então, a coisa mais estranha que eu poderia imaginar aconteceu. Todos começaram a cantar. Era uma música estranha, em uma língua que eu não conseguia entender de jeito nenhum, mas que se parecia muito com os cantos das igrejas, aqueles que os padres fazem. Naquele momento, comecei a me perguntar se estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio comigo. Mas eu não ia ficar lá para descobrir. Assim que vi a oportunidade, comecei a correr como o vento pelas fileiras de milho, e quando finalmente fiquei sem fôlego, parei e dei uns 6 tiros na direção deles. Ouvi muitos passos e o barulho de galhos sendo quebrados indo na direção oposta. Então, parece que finalmente os assustei. Vendo que finalmente consegui afugentá-los, corri de volta em direção à fazenda, mas, no caminho, encontrei algo que me fez parar bruscamente, algo tão macabro que ficou gravado na minha memória para sempre. No chão, perto do celeiro, estava a cabeça da vaca, colocada no meio de um círculo de velas. Quase vomitei ali mesmo de tanto nervoso. Depois desse incidente, meus pais instalaram um sistema de câmeras de segurança de última geração por toda a fazenda. Infelizmente, a polícia nunca conseguiu identificar os intrusos, mas eles presumiram que se tratava de algum tipo de culto que realizava sacrifícios de animais. Eu tive a infelicidade de ser a única pessoa na fazenda que foi escolhida por aqueles seres doentes. No entanto, esse incidente nunca mais aconteceu em nossa fazenda, nem nas fazendas vizinhas. Meu nome é Tom. Tenho 27 anos e isso aconteceu comigo há mais ou menos 2 anos. Eu e minha namorada, Esther, já morávamos juntos há 5 anos. Cerca de 2 anos atrás, decidimos nos mudar para uma casa nova que conseguimos por um preço muito bom em um subúrbio bem tranquilo e bonito.
onde há algumas fazendas ao redor. Nossa casa fica em uma rua sem saída, no final da qual há uma enorme propriedade de pelo menos 200 acres de terra agrícola. Desde o momento em que nos mudamos, nós nos apaixonamos pelo lugar. Não só é um lugar bem bonito e aconchegante, mas quase todos os nossos vizinhos são pessoas muito legais com quem fizemos amizade bem rápido. 4 meses depois de nos mudarmos, decidimos adotar um cachorro, um lindo Golden Retriever, que rapidamente se tornou o xodó da casa, mas ele também era bem bagunceiro. Felizmente, tínhamos um grande quintal e a maioria dos nossos vizinhos também tinham cachorros, então eles já estavam acostumados com os latidos a toda hora e essas coisas que poderiam ser irritantes para outros vizinhos. Uma tarde, cheguei em casa do trabalho e percebi que nosso cachorro não estava em casa. Parece que ele fugiu e foi dar uma volta. Naquele momento, minha namorada ainda estava no trabalho, então liguei para ela e contei o que tinha acontecido. Ela disse que ele logo voltaria para casa e que iríamos sair procurar por ele juntos. Porém, decidi ir à frente e fui dar uma volta, perguntando aos vizinhos se eles o tinham visto. Depois de conversar com vários deles, a maioria disse que a última vez que o viram, ele estava indo em direção à fazenda no final da rua. Então fui até lá para ver se conseguia encontrá-lo. Cheguei ao final da rua e tentei me aproximar da fazenda, mas encontrei uma cerca enorme e uma placa dizendo que intrusos serão baleados. Quando li a placa, naturalmente decidi me afastar, para não correr o risco de ele estar falando sério, mas, ao mesmo tempo, estava muito preocupado com o meu cachorro, pois parecia que o dono da propriedade não gostava nada de visitantes, e talvez o aviso também se aplicasse aos cães. Algumas horas depois, minha namorada chegou em casa e eu já tinha contado a ela pelo telefone o que os vizinhos haviam me dito. Ela me disse que havia descoberto quem era o dono da propriedade e conseguiu o número de telefone dele, graças a um dos vizinhos, o que me fez sentir um pouco mais aliviado e esperançoso de que o homem soubesse onde estava nosso cachorro, torcendo, é claro, para que ele não tivesse feito nenhum mal a ele. Sem perder tempo, minha namorada ligou para o homem, e ele atendeu muito educadamente. Pediu para nos encontrarmos em frente à casa dele, que ficava bem perto da entrada da fazenda. Chegamos no local e ficamos realmente impressionados com o que vimos. O lugar estava completamente abandonado, a cerca estava bem enferrujada e quebrada, e os arbustos estavam tão crescidos que parecia que estavam engolindo o lugar. Minha namorada e eu nos olhamos um pouco confusos. Não somos do tipo de criticar a vida dos outros, mas aquele lugar realmente deixava a desejar. Antes de batermos na porta, olhamos pela janela e o que vimos foi algo realmente estranho e perturbador. O lugar estava cheio de manequins. Havia manequins por todo lado, todos vestidos com lingerie feminina e salpicados com algo vermelho. Algo que supomos ser tinta, mas, olhando o estado do lugar, a gente nunca sabe. Mais uma vez, minha namorada e eu nos olhamos, bastante confusos, e estávamos prestes a comentar sobre isso quando, de repente, o homem apareceu do outro lado da casa. Ele era um australiano, tinha cerca de 45 anos, com a pele bem queimada pelo sol, e antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, ele nos gritou que tinha visto nosso cachorro e sabia onde ele estava, pedindo para seguirmos ele. Eu realmente não queria seguir aquele cara, mas lembrei que os vizinhos nos disseram que, em várias ocasiões, ele havia atirado em cachorros que se aproximavam da sua propriedade, independentemente de serem de vizinhos. Então, decidimos ir atrás dele. Durante o caminho, ele começou a puxar conversa com minha namorada, perguntando quantos anos ela tinha e há quanto tempo estávamos morando na casa. Mas todas as perguntas eram direcionadas a ela. Isso me deixou um pouco desconfortável, pois ele estava conversando com minha namorada como se eu não estivesse lá. No entanto, tentei não dar muita importância para não parecer possessivo, mas então as perguntas começaram a ficar mais pessoais, e eu estava prestes a falar umas boas verdades para ele quando, de repente, nosso cachorro apareceu. Aí, nós simplesmente o pegamos, agradecemos e saímos de lá o mais rápido que pudemos. Quando chegamos em casa, consertamos as cercas e esquecemos sobre o incidente, mas alguns dias depois, aconteceu algo que realmente me alarmou. Acordei às 2h30 da manhã, como de costume, para me preparar para o trabalho. Depois de tomar banho e comer um sanduíche, entrei no meu carro, tirei ele da garagem
Naquele momento, notei um carro branco parado na estrada em frente à nossa casa. Isso não seria um problema, se não fosse pelo fato de que, nos 4 meses que eu estava morando naquela área, eu sabia que ninguém estava acordado àquela hora da manhã e nunca tinha visto aquele carro na vizinhança. Reverenciei meu carro para trás e me posicionei em frente ao carro estranho. Então liguei as luzes para tentar ver quem estava dentro. Para minha surpresa, era o fazendeiro. Porém, assim que ele me viu, ele rapidamente saiu dirigindo. Depois disso, liguei para o meu trabalho e avisei que não iria trabalhar naquele dia. Aquele cara não parecia nada bom. E eu não ia deixar minha namorada sozinha em casa o dia todo sabendo que ele estava rondando por aí. Após ligar para o meu trabalho, estacionei meu carro fora de casa e fiquei acordado o resto da noite para garantir que ele não voltasse. No entanto, isso não seria a última vez que o homem faria isso. A mesma situação aconteceu mais 2 vezes naquela semana. O mesmo carro, o mesmo horário, e ele sempre se afastava assim que eu ligava as luzes do meu carro. Alguns dias se passaram e a situação não se repetiu, o que me fez pensar que ele tinha desistido. Mas aí, na segunda-feira de manhã, acordei para ir ao trabalho como de costume e tive a desagradável surpresa de ver o carro branco parado de novo. Esse homem realmente estava testando a minha paciência. Mais uma vez, entrei no meu carro, liguei as luzes e quando ele me viu, ele saiu como de costume. Naquele momento, eu sabia que não dava mais para tolerar aquele cara, então decidi ligar para a polícia. Mas, em vez de ir trabalhar, comecei a seguir ele e fiz isso por tempo suficiente para pegar a placa do carro dele. Quando a polícia chegou, eu passei todas as informações sobre o homem e o carro. E claro, a placa dele. Os policiais me disseram para voltar para casa, que eles iriam mandar 2 oficiais imediatamente. Voltei para casa e acordei minha namorada para contar o que tinha acontecido e que logo alguns policiais chegariam. 10 minutos depois, 4 viaturas chegaram na nossa casa. 2 saíram em busca do sujeito e 2 ficaram estacionadas na frente da nossa propriedade. Imediatamente, um policial entrou para conversar conosco, mas para garantir que estivéssemos bem, e os 2 ficaram lá até o sol nascer. Depois, um foi embora e o outro ficou estacionado do lado de fora. Mais tarde, naquele dia, o policial que ainda estava estacionado em frente à nossa casa bateu na nossa porta. Quando abrimos, ele nos informou que finalmente haviam pegado o sujeito. Ele estava a 120 km por hora na estrada e não queria parar no primeiro posto de fiscalização, então tiveram que persegui-lo. Só de saber que o pegaram, me senti aliviado. Mas o que ele nos disse depois foi tão perturbador e assustador que até hoje eu não consigo parar de pensar nisso. Quando eles revistaram o carro do cara, encontraram 2 facas de caça, uma pistola e um rifle na cabine, junto com várias fotos da minha namorada, tiradas à distância e claramente sem o consentimento dela, além de um par de suas roupas íntimas. Essa última informação nos chamou ainda mais atenção, pois alguns dias antes, uma calcinha da Esther havia desaparecido do varal. Mas nós pensamos que tinha sido nosso cachorro, já que ele gostava de pular e pegar coisas de lá. Não preciso nem dizer que isso realmente nos deixou assustados, então logo pedimos uma ordem de restrição para quando ele saísse da prisão. Olhando para trás, sei que não fui muito esperto ao lidar com essa situação e que deveria ter chamado a polícia bem antes, mas eu nunca imaginei que as intenções daquele cara fossem se tornar tão distorcidas e malignas. Além disso, nunca passamos por algo assim antes, então não sabia como agir, muito menos imaginava o quão grave a situação poderia se tornar. Em 2015, eu tinha 22 anos e tinha acabado de me formar na escola de eletricista. No entanto, não foi tão fácil conseguir um emprego na minha área, já que a maioria das vagas bem remuneradas exigia pelo menos 1 ano de experiência profissional, algo que um recém-formado não tem. O que é bem paradoxal, né? Como adquirir experiência se não te dão emprego por falta de experiência? Enfim, o fato é que eu estava passando por uma situação econômica um pouco complicada. Na verdade, precisava de um emprego rápido. O trabalho mais próximo da minha especialidade que eu encontrei foi uma vaga de localizador de utilidades. Para quem não conhece o termo, o meu trabalho basicamente era encontrar linhas de energia, gás e telefone para donos de casa ou empreiteiros. E,
Para fazer isso, eu usava um detector de metais sofisticado, bem potente. Eu lembro que sempre ficava imaginando que poderia encontrar um tesouro enterrado, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Em vez disso, encontrei a experiência mais assustadora da minha vida. Eu preciso dizer que esse trabalho me levou a alguns lugares bem estranhos e misteriosos às vezes, como casas abandonadas que iam ser demolidas, antigas indústrias falidas e por aí vai. Mas, na maioria das vezes, era bem interessante, mais do que eu esperava. Naquele dia, 22 de novembro de 2015, fui chamado para encontrar as linhas de energia e telefone de uma casa antiga que logo seria demolida. O dono queria se encontrar comigo para me dar uma ideia geral de onde o trabalho deveria começar. Então, eu liguei para ele no dia da inspeção, e ele me informou que a casa estava desabitada desde 1982. O homem me contou que tinha comprado aquela propriedade uns 15 anos antes, mas nunca tinha pisado lá. Isso me pareceu um pouco estranho. Eu me lembro de pensar, quem compra uma propriedade e nunca a usa? Mas, claro, eu não perguntei nada. Combinamos de nos encontrar em 10 minutos na propriedade. Eu rapidamente preparei as minhas coisas e fui para o local esperar o dono. Mas, depois de 30 minutos, ele ainda não tinha aparecido. Eu não tinha muito tempo a perder, então decidi pegar uma estrada que via ali perto e dar uma volta para tentar encontrar a entrada. A casa estava localizada em uma antiga fazenda, e o terreno tinha cerca de 1 quilômetro de extensão, rodeado por uma floresta bem densa, que mal me deixava ver o fundo da casa, que era realmente muito grande. Finalmente, consegui entrar. Quando me aproximei da casa, percebi que havia muito equipamento agrícola velho e enferrujado ao redor, além de vários veículos no mesmo estado. Isso era bem estranho, como se o dono anterior ou as pessoas que moravam ali tivessem abandonado a propriedade da noite para o dia, sem consertar ou tirar nada. Havia até 2 carros estacionados de qualquer jeito. Estar ali me causava uma sensação estranha, porque não havia praticamente nada nos arredores e a sensação de isolamento era bem forte, especialmente porque aquele lugar parecia estar suspenso no tempo. É algo difícil de explicar, mas era bem estranho. Depois de uma rápida exploração, decidi começar o trabalho, já que o dono ainda não havia aparecido depois de 40 minutos. Quando já estava inspecionando a área há cerca de 1h30, decidi que já esperava o suficiente e estava pronto para ir embora. Também estava com uma sensação inquietante de isolamento, que de alguma forma estava se tornando insuportável para mim. Mas, justo quando eu estava prestes a sair da propriedade e deixar para outro dia, percebi que havia uma porta ao lado da casa, escondida entre os arbustos que praticamente estavam engolindo a casa. Naquele momento, minha curiosidade superou o meu sexto sentido, que gritava para eu sair dali imediatamente. Eu atravessei os arbustos, empurrei-os para longe da porta e percebi que ela tinha um grande buraco no canto inferior direito, por onde eu poderia passar. No entanto, ao olhar ao redor, notei que havia fezes de animais espalhadas pelo chão. Então, peguei alguns galhos e empurrei-os o máximo que pude. Não foi muito difícil, porque eles estavam secos. Depois de fazer o melhor para evitá-los, eu passei pelo buraco, me levantei e comecei a explorar o lugar. Grande erro. A primeira coisa que notei foi que, embora a casa estivesse praticamente em estado de decomposição, nada dentro dela tinha sido mexido, exceto por alguns pratos quebrados no chão da cozinha. Mas toda a louça estava na gaveta, havia pratos na pia, uma panela no fogão com algo fossilizado dentro e o pano de prato ainda estava na mesa, embora estivesse preto de mofo e apodrecimento. Eu abri a geladeira e vi uma substância nojenta grudada no fundo, mas, além disso, estava vazia. Saí da cozinha e fui para a sala de estar. O carpete estava encharcado e cheio de algo que daria pesadelos para qualquer pessoa obcecada com limpeza. Quando olhei para cima, meus olhos caíram sobre algo na mesa de centro. Era uma foto antiga de um homem com um chapéu antigo e uma jaqueta de couro marrom. E ele estava segurando 2 crianças que pareciam estar muito felizes, se divertindo bastante. O rosto do homem também refletia felicidade, embora o sorriso dele parecesse forçado e cansado. Mas eu imaginei que era o rosto de um homem que trabalhava duro pelos filhos. Todos sabemos que trabalhar numa fazenda não é fácil. Eu empurrei a foto para o lado e olhei para o teto acima de mim,
que tinha desabado devido ao dano da água ao longo dos anos. Eu queria explorar o andar de cima, mas não queria correr o risco de o piso ceder sob os meus pés. Então preferi sair e terminar o trabalho. Quando saí da casa, estava esperançoso de que o dono finalmente tinha chegado, mas não havia sinal do cara. Eu já estava ficando irritado com aquilo. Parecia muito irresponsável da parte dele fazer um compromisso e depois não aparecer. Eu não queria mais pensar nisso e decidi terminar o trabalho. Afinal, já estava lá. Então localizei a linha de energia e a linha de telefone, conectei tudo e liguei minha máquina. Foi exatamente nesse momento que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Minha varinha de localização estava em uma linha de energia que estava apitando. Mas não era um apito comum, era um grito agudo, e não importava onde eu movesse a varinha, ela continuava gritando. Mas, enquanto eu continuava movendo a varinha, vi algo perto de um dos velhos equipamentos agrícolas que chamou minha atenção. No começo, não conseguia enxergar direito, porque estava bem longe, mas depois olhei com mais atenção e consegui distinguir um homem. Agachado, olhando para um trator velho e enferrujado. Me aproximei achando que era o dono, o homem que eu estava esperando há 2 horas. Eu chamei ele para avisá-lo que eu estava ali, mas não obtive resposta. Então, continuei andando, e quando estava a uns 25 metros dele, minha varinha, que estava apitando como louca, deu um estalo e apagou. Isso me surpreendeu, pois as pilhas estavam novas e não deveria ter dado problema. Então, passei a mão na cabeça e continuei em direção ao homem, ainda tentando falar com ele e imaginando que ele fosse surdo. Quando eu estava a uns 10 metros de onde ele estava, parei de repente, porque notei algo bem estranho nele. O homem estava usando a mesma jaqueta de couro marrom e o mesmo chapéu velho que eu vi na foto da mesa de centro da casa. Isso me deixou desconcertado, mas gritei com ele de novo, já que ele não tinha me respondido até então, e minhas tentativas de comunicação foram em vão. Mas, de repente, algo realmente estranho e assustador aconteceu. A luz lá fora escureceu instantaneamente e nuvens escuras pareceram surgir do nada. Meus ouvidos ficaram totalmente tapados devido à mudança atmosférica repentina. Eu segurei a cabeça com dor enquanto uma sensação cortante surgia atrás dos meus olhos. Foi algo um pouco intenso, mas quando me recuperei, abri os olhos e olhei direto para frente. Nesse momento, meu corpo congelou, e eu tenho certeza de que a cor saiu do meu rosto completamente. O homem agora estava de pé, a apenas 2 metros de mim, com a cabeça ligeiramente inclinada, o que fazia a aba do seu chapéu cobrir seu rosto, e os braços estavam rígidos, colados aos seus lados, como se estivesse tenso. Enquanto meus olhos corriam sobre o corpo dele sem acreditar no que eu estava vendo, a coisa mais assustadora estava prestes a acontecer. De repente, o homem levantou a cabeça e virou o rosto em minha direção, e quando eu pensei que não poderia mais entrar em pânico, olhei para o rosto dele e então minhas pernas falharam. Num instante, senti que ia desmaiar. O homem não tinha rosto, literalmente. Não tinha nariz, nem olhos, nem boca. Ele era uma espécie de sombra muito escura. Mas, de algum modo, eu sabia que ele estava me olhando. Dei um passo para trás, morrendo de medo, e então um grande barulho e uma brisa forte passaram por mim. Eu não entendi direito o que aconteceu naquele momento, mas senti algo muito frio, como se estivesse respirando no meu pescoço, o que me fez correr para o carro a toda velocidade. No entanto, quando eu olhei para trás, o homem já não estava mais lá. Nada, só a neblina que começou a surgir. Eu terminei o trabalho e saí dali o mais rápido possível, nunca mais voltando para aquela propriedade. Mesmo com o pagamento em mãos, sabia que nada que acontecesse ali era normal. Essa história aconteceu quando eu tinha 9 anos. Até então, eu havia vivido toda a minha vida com meus pais e meu avô em uma velha fazenda. Desde pequeno, sempre ouvi histórias sobre duendes, fantasmas e aparições. Era muito comum ouvir sobre essas coisas naquela vila rural, talvez porque fosse um lugar bem isolado, com as casas distantes umas das outras, por causa das grandes áreas de terra ao redor. No entanto, nunca tive nenhuma experiência desse tipo, ou pelo menos nunca percebi nada até aquela noite na fazenda do meu avô. Cultivávamos principalmente milho,
mas também tínhamos gado, porcos, galinhas e outros animais. Uma das coisas que mais gostava de fazer quando era criança era correr pelos campos de milho, acompanhado pelos cachorros que tínhamos, cerca de 4 na época. Sempre lembro da minha infância como uma época muito feliz, especialmente porque meu avô, que era a pessoa favorita do mundo para mim, nos deixou quando eu tinha apenas 12 anos. Então, guardo com carinho aqueles anos em que o tive por perto. Lembro-me daquele dia, quando estávamos arando a terra, preparando-a para a nova temporada de plantio. Eu fui com meu avô logo que o sol apareceu, por volta das 6 da manhã, e só voltamos para casa às 6 da tarde, depois de um longo dia de trabalho. E ainda tínhamos mais terras para arar no dia seguinte. Quando cheguei em casa, tomei um banho. Em seguida, todos nós jantamos juntos, como sempre fazíamos, com a comida que minha mãe havia preparado. Depois, fui dormir por volta das 9 da noite. No entanto, um tempo depois, por volta das 11 da noite, fui acordado por um som que parecia sussurros. Lembro de estar entre o sono e a vigília, ouvindo aquelas vozes sussurrando coisas que eu não conseguia entender. Era como se estivessem conversando em outra língua. As vozes vinham de trás da porta do meu quarto, como se fossem muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Embora eu não entendesse nada do que estavam dizendo, consegui distinguir vozes masculinas e femininas, além de vozes que pareciam ser de crianças. Naquele momento, não senti medo, apenas curiosidade. Então, fui caminhando devagar e em silêncio até a porta do meu quarto. Mas, à medida que me aproximava, senti que as vozes pareciam estar um pouco mais distantes. Quando cheguei na porta, elas pareciam vir da escada. Quando cheguei na escada, as vozes estavam na sala de estar. E, de repente, quando entrei na sala, os sussurros pararam de uma vez. Ficou tudo em silêncio por um momento, até que comecei a ouvir alguém assobiando no quintal. Isso foi algo bem estranho, mas novamente, eu não sentia medo, apenas curiosidade. O assobio que vinha do quintal era agudo e melódico, como se alguém estivesse assobiando uma música. Só que eu nunca tinha ouvido aquela melodia antes. Naquele momento, fui até a porta dos fundos e percebi que ela estava trancada. Fui até a cozinha, onde minha mãe sempre deixava a chave. Peguei-a e abri a porta. Comecei a procurar de onde vinha o som. Por um momento, achei que fosse meu avô, que tinha ido fazer algum serviço, embora fosse estranho ele estar fazendo isso àquela hora. No entanto, eu sabia que quem estava no jardim era alguém que eu conhecia, pois os cachorros não estavam latindo. Se fosse um estranho, eles com certeza estariam latindo. Comecei a caminhar por toda parte, procurando quem estava assobiando, mas não vi ninguém. E, como aconteceu com os sussurros antes, quando me aproximei do local de onde parecia vir o som, ele se afastou. Agora, o assobio vinha do celeiro. Tudo estava em silêncio, só o assobio podia ser ouvido, e eu senti que precisava segui-lo. Caminhei até os estábulos, que ficavam a uns 20 ou 25 metros da casa. Mas, quando cheguei perto, o som se afastou novamente. Agora, o assobio vinha da parte do campo de milho que ainda não havíamos arado, a cerca de 20 metros além dos estábulos. Sem parar para pensar, comecei a andar no escuro em direção ao campo de milho. Não sei porquê, mas, naquele momento, a única coisa que eu queria saber era de onde vinha aquele som. Era como se algo me atraísse para aquele som. Continuei andando, seguindo a melodia que estava ficando cada vez mais distante. Não sei quanto tempo se passou. Só sei que, em um momento, já não conseguia mais ver a casa, nem as luzes, o que significava que estava bem longe. Então, pensei em voltar, mas, de repente, o assobio se tornou mais agudo e estava mais perto. Comecei a me virar, tentando me orientar, mas não conseguia ver mais do que as fileiras de milho ao luar. Mas, por algum motivo, isso não importava. Eu simplesmente não conseguia parar de seguir aquele assobio. De repente, senti uma mão me pegar abruptamente e me puxar para trás. Caí sentado no chão. Virei-me para ver quem estava ali e tive uma grande surpresa. Era meu avô. Ele me levantou rapidamente, me pegou pelos braços e começou a me sacudir, como se estivesse desesperado. Seus lábios se moviam, mas eu não ouvia nada, só o assobio. Então, pouco a pouco,
O assobio foi diminuindo até se calar completamente. Foi então que pude ouvir meu avô, desesperado, dizendo: Júlia, Júlia, responda, Júlia, responda. Olhei para ele e simplesmente disse: avô. Mas aquela palavra significou algo para ele. Porque, naquele momento, ele parou de me sacudir e eu pude ver o alívio em seus olhos. Então, ele me abraçou muito forte e eu pude sentir que ele estava realmente assustado. Perguntei o que tinha acontecido, mas ele disse que queria saber a mesma coisa, mas nada mais. Ele apenas me carregou nos braços e me levou de volta para a casa. Surpreendentemente, caminhamos por mais de 40 minutos até finalmente chegar à fazenda. Eu não conseguia acreditar que havia andado tão longe da casa. Quando chegamos, meu avô trancou a porta que tinha deixado aberta e colocou a chave no bolso. Depois, me levou para o meu quarto e não falamos nada sobre o que aconteceu. Acho que eu estava tão sobrecarregado e confuso quanto ele, mas pedi que ele não fosse embora, então ele ficou comigo no meu quarto. Só na manhã seguinte é que conversamos sobre o que aconteceu. Meu avô me contou que ouviu os cachorros latindo insistentemente em direção ao celeiro. Então, ele desceu para ver o que era e viu que a porta dos fundos estava aberta. Quando saiu, olhou para aquela direção e conseguiu ver minha silhueta indo em direção ao campo de milho. Mas estava muito longe para ele me alcançar imediatamente. Então, ele começou a me chamar, mas eu não parecia ouvir. Ele então entrou no campo de milho para me procurar e ficou gritando meu nome o tempo todo, o mais alto que podia. Era impossível eu não ter ouvido, até que, finalmente, ele conseguiu me ver de longe, cruzando entre as fileiras de milho, depois de quase uma hora me procurando. Ele não me perdeu de vista até poder me alcançar, mas durante todo o tempo, ele estava me chamando. Quando meu avô me contou isso, comecei a sentir um arrepio por todo o corpo, porque eu nunca ouvi os cachorros. Nunca ouvi a voz dele me chamando, só aquele assobio. E eu nunca percebi o quão longe eu havia andado. Mas isso não foi o mais assustador. Naquele momento, meu avô não quis me contar, mas logo depois eu soube que, a apenas cerca de 5 metros de onde ele me encontrou, estava o antigo poço da fazenda, que estava desativado há anos, e eu estava andando em direção a ele. Foi por isso que ele me puxou tão abruptamente pela mão e me jogou para trás. Depois daquela noite, nunca mais passei por algo assim. Nunca mais ouvi aqueles sussurros, e nunca soubemos o que aconteceu naquela noite.